O Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Título 9, Monopolizadores do Bom Senso. O movimento de objetos é um fato comprovado. Resta saber se nesse movimento há ou não manifestação inteligente, e em caso afirmativo, qual a sua origem. Não falamos de movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, ou das que são escritas diretamente pelos médiuns. Esse gênero de manifestações, tão evidente para aqueles que viram e aprofundaram o assunto, não é, à primeira vista, bastante independente da vontade para convencer um observador novato. Não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com a ajuda de um objeto munido de lápis, com a cesta, a prancheta e etc. A maneira por que os dedos do médium são postos sobre o objeto desafia, como já dissemos, a mais consumada destreza em participar de qualquer forma de formação de letras. Mas admitamos ainda que, por uma habilidade maravilhosa, possa ele enganar os olhos mais atentos. Como explicar-se a natureza das respostas quando elas superam as ideias e os conhecimentos do médium? E note-se que não se trata de respostas monossilábicas, mas quase sempre de muitas páginas escritas com admirável rapidez, seja espontaneamente ou sobre assunto determinado. Pela mão do médium menos versado em literatura, surgem poesias de uma sublimidade e de uma pureza impecáveis, que não desmereceriam os melhores poetas humanos. E o que aumenta ainda a estranheza desses fatos é que eles se produzem e que os médiuns se multiplicam ao infinito. Esses fatos são reais ou não? A essa pergunta só podemos responder: vede e observai. Não vos faltarão oportunidades, mas, sobretudo, observai com consciência, por longo tempo, e obedecendo às condições necessárias. À evidência, o que respondem os antagonistas? Sois vítimas do charlatanismo, dizem eles, ou joguetes de uma ilusão. Responderemos de início que é preciso afastar a palavra charlatanismo, de onde não existem lucros, pois os charlatães não agem gratuitamente. Seria, quando muito, uma mistificação. Mas por que estranha coincidência, os mistificadores se teriam entendido de um extremo a outro do mundo para agir da mesma maneira, produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos e nas diversas línguas respostas idênticas, senão quando as palavras, pelo menos quanto ao sentido? Como é que pessoas sérias, honradas e instruídas se prestariam a semelhantes manobras e com que objetivo? Como teriam encontrado entre as crianças a paciência e a habilidade necessária? Porque, se os médiuns não forem instrumentos passivos, é claro que necessitam de habilidade e de conhecimentos incompatíveis com certas idades e posições sociais. Então, acrescentam que, se não há embuste, dos dois lados podem estar imbaídos de uma ilusão. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas tem um certo peso. Ora, é o caso de perguntar se a doutrina espírita, que conta hoje milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes. Os fenômenos em que ela se apoia são tão extraordinários que concebemos a dúvida. Mas não se pode admitir a pretensão de alguns incrédulos ao monopólio do bom senso, ou que, sem respeito às conveniências e ao valor moral dos adversários, taxem de ineptos a todos os que não concordam com as suas opiniões. Aos olhos de toda pessoa judiciosa, a opinião dos homens esclarecidos, que viram um determinado fato, ou por longo tempo, e o estudaram e meditaram, será sempre uma prova,
ou, pelo menos, uma presunção favorável, por ter podido prender a atenção de homens sérios, que não tinham nenhum interesse em propagar erros, nem tempo a perder com futilidades.